do pessoal do Internacional foi fazer uma recepção impactante. Foram felizes na escolha do tipo de papel, né? Aquele papel laminado que gruda, né? Fosse papel de jornal, que nem a gente jogava pro alto quando o time entrava em campo nos anos 70, 80, não ficaria grudado na bola, na chuteira do atleta e no gramado, né? Mas também tem um pouco também da Conmebol, que proíbe tudo, não pode fazer nada. Tudo é proibido. Então as pessoas ficam buscando maneiras de fazer uma recepção calorosa para o seu time. A intenção foi a melhor possível. Mas não acho que isso afetou o jogo, não. Só atrasou o jogo. Essa conversa que não, esfriou a torcida. Gente, o que esfriou a torcida internacional foi o Flamengo. O Flamengo esfriou a torcida. Como esfriou do Atlético no jogo. O Flamengo foi eliminado nos pênaltis, mas o que aconteceu? Dominou totalmente o primeiro tempo, fez 1-0, poderia ter feito 2, e o estádio se acalmou. Foi isso que esfriou o clima no Beira-Rio. Classificação com muita autoridade, né? E se o Flamengo jogar sempre assim na Libertadores, ele vai à final. Nenhum dos três tem time para vencer o Flamengo jogando nesse nível. Nenhum dos três argentinos que estão ali naquela chave do Flamengo. São bem inferiores. Agora, se jogou contra o Central Córdoba, ou se fizer o que fez contra o Atlético Mineiro na Copa do Brasil no Rio, né? Aquela soberba de insistir numa saída com troca de passes dentro da área, correndo sério risco de perder a bola, com o Rony correndo feito um louco ali, né? Pressionando a saída e todas as opções de passe trancadas naquele momento pelo Atlético, e trocar aquele espaço perigoso que surgiu o gol que decretou a vitória atleticana. Se não fizer esse tipo de coisa, jogar sério, compenetrado, competitivo, como foi contra o Internacional nesse 6-1 agregado dos 3 jogos, o Flamengo vai à final. André, meu amigo, bom dia, bem-vindo. Prazer, como sempre, dividir a bancada contigo. O André, daqui a pouquinho, vou até pedir para o Felipe botar aí, né, porque o André escreveu uma coluna muito interessante sobre o jogo também, né, que é o assunto que a gente está começando a falar aqui, né, André? Tá aí a coluna do André. Felipe não varia sistema tático, mas adapta o modelo de jogo do Flamengo às necessidades do jogo. André, bom dia. Deixar você à vontade para falar um pouquinho da tua coluna também. Mas gostou da classificação, André? Gostou do jogo do Flamengo? O combo, né, contra o Inter? Bom dia, meu amigo. Bom dia, Alain. Bom dia, Mauro. Bom dia a todos. Felipe na produção. Vamos chegando, por favor, dando like, né? Para mais pessoas ficarem sabendo que a gente está aqui fazendo na área. E também porque a gente tem uma meta, né, importante aí de likes, né? 3.800 likes. Então tá aqui no começo da live. Dê o like, por favor, que sempre ajuda a gente. Se puder, faça sua inscrição também. Tá aqui no começo, porque acompanha o nosso trabalho. Então ajuda a gente a chegar nos 179 mil inscritos, né? Foi uma grande atuação do Flamengo, né? O Flamengo se adaptou a todas as circunstâncias do jogo muito bem, né? Teve para não dizer que foi perfeito, teve ali aquele momento ali no segundo tempo que, né, é aquela questão do Felipe Luiz, assim, do momento da carreira, né, de início de carreira que ele tá vivendo. Que uma vez um treinador, foi até o Ricardo Drubsky que falou isso pra mim, que treinou o Fluminense em outros clubes, ele falou, cara, aquilo que a gente pega com o tempo mesmo, assim, na profissão de treinador é o tempo para substituir, o momento de fazer a substituição, que é muito, assim, sensível às vezes o time, e deve ter sido isso que aconteceu na quarta-feira, o time estava muito bem, né? Só que o rendimento vai caindo porque o jogador está cansado, tá cansando. Então o cara não tá jogando mal, ele tá cansando, e aí o treinador fica naquela, pô, vou tirar o cara tá jogando bem, tava sendo um dos melhores até agora, e aí eu vou tirar, mas tem que tirar porque o cara tá cansando, começa a errar. Alexandre começou a errar, né? Aquele lance na trave, ele não consegue nem alcançar a bola, porque ele não tem força para chegar na bola, porque o Borré finaliza na trave e o Vitinho ainda estava junto com ele e deixou os dois livres. Então, assim, tirando aquele momento ali, que aí logo depois saiu o gol, substituições e tal, aí resolveu, a atuação foi muito acima da média, né? E passa um pouco por isso que eu coloquei na coluna, né? Que, assim como na vida e no futebol, tudo tem seus prós e contras, né? Até se o cara ganhar na Mega Sena, ele vai resolver sua ajuda. Vamos falar agora do Mundial Sub-20.
Mundial Sub-20 nesse sábado, 4h30 da tarde. Ó, mais de 35 mil ingressos já foram vendidos e a carga vai aumentando com a procura. Começou com carga de 30 mil, agora já passou de 40 mil a carga disponível de ingressos para esse jogo. E existe a expectativa da Conmebol que esse duelo entre Flamengo e Barcelona, 4h30 da tarde no Maracanã, bata o recorde de público da competição do Mundial Sub-20. E o recorde é em 2022. Peñarol e Benfica, na ocasião, foram 40.579 pagantes. Então, Flamengo, Conmebol, todo mundo na expectativa de bater. Vamos, torcida do Flamengo, vamos comparecer. Um importante jogo no Maracanã, ingresso barato, 4h30 da tarde. Você que é do Rio de Janeiro, pega aquela prainha, almoça com a família e depois vai, porque com certeza você vai ver um bom jogo. Vários jogadores que já estiveram no profissional estarão nesse jogo, por exemplo, Matheus Gonçalves, Lohan, o zagueiro João Vitor, o volante Pablo Lúcio, o lateral direito Daniel Salles e o goleiro Léo Nanete. Ele será o goleiro titular. Mudança aí efetuada por Bruno Pivetti para esse jogo. Léo Nanete tem apenas 18 anos. Jogador que o Felipe Luiz gosta bastante, esse goleiro. Inclusive ele esteve presente na pré-temporada no começo do ano, esteve presente no Mundial de Clubes recentemente. Então assim, é um jogador que com uma certa frequência está treinando no time profissional e agora ele vai ser titular nesse importante duelo. E na torcida estará José Boto e Felipe Luiz. O treino do time profissional será pela manhã e na parte da tarde eles estarão no Maracanã acompanhando esse jogo. Lembrando que Felipe Luiz foi o treinador no passado, na conquista em cima do Olympiacos. Ele comandou o time apenas nesse jogo, ele não foi campeão da Libertadores. Teve uma mudança no comando técnico, ele assumiu o Sub-20 e acabou sendo campeão em cima do Olympiacos. E agora, das arquibancadas, ele poderá assistir o time que pode ser campeão em cima do Barcelona. Não, o Lamine Yamal não estará presente no Barcelona. Sei que muita gente fica com essa curiosidade me perguntando. Eu apurei, ele não foi inscrito pelo Barcelona. Mudando de assunto, vamos falar agora de mercado da bola, porque hoje a ESPN soltou: o Flamengo procurou o atacante Brenner da Udinese. O clube e o jogador chegaram a negociar um acordo, mas o negócio acabou não se concretizando. Brenner acertou sua volta a Cincinnati dos Estados Unidos. Ele estava na Udinese por empréstimo e ele pertence ao Cincinnati dos Estados Unidos. Fui apurar essa situação, tanto o Flamengo quanto os empresários do atleta confirmam que teve uma conversa inicial, mas essa conversa foi há quase 3 meses atrás, ou seja, não foi agora. Então, você que torcedor que está lendo essa informação, não pense que o Flamengo está buscando o Brenner para ser o atacante já nessa janela de transferência, porque isso aconteceu 3 meses atrás. E para quem não lembra do Brenner, ele tem 25 anos, começou na categoria de base São Paulo, passou por empréstimo no Fluminense, depois voltou para o São Paulo e em 2021 foi vendido ao Cincinnati e ficou lá até 2023. Teve 2 passagens, 2 temporadas com a camisa da Udinese e agora ele retorna ao Cincinnati dos Estados Unidos. Outro jogador que a torcida do Flamengo está ansiosa aí, pedindo a contratação nas redes sociais, é o Marcos Leonardo, atualmente no Al Hilal. E por que a torcida está pedindo? Porque saiu a notícia lá na Arábia que o Al Hilal não irá escrever Marcos Leonardo para jogar a Liga Saudita. E aí fica esse questionamento: caberia no Flamengo? Olha, de fato ele tem características que eu acho que o Felipe Luiz ia gostar bastante. Mas no Flamengo, o que me relataram foi o seguinte, vou ler exatamente o que a pessoa disse. Não libera, as pessoas inventam tudo, o Inzaghi adora ele. Então, assim, o Inzaghi é atual treinador do Al Hilal. Eu também procurei os representantes do atleta que me falaram que o Inzaghi também gosta muito dele e que eles não têm essa informação que o jogador não será inscrito na Liga Saudita. Lembrando que isso não seria nenhum absurdo, tá? Alguns jogadores estrangeiros, eles apenas descartam. E eles são assim, os árabes são assim. Eles não estão nem aí se investiram muito ou pouco para poder contratar jogador, até porque dinheiro não é problema para esses árabes, a gente sabe muito bem. E para quem não lembra do Marcos Leonardo, cria do Santos, tá?
base do Santos, se destacou com a camisa do Santos em 2023. Em 2023 a temporada 2023-2024 ele foi comprado pelo Benfica, fez poucos jogos no Benfica, 24 jogos apenas, 8 gols, e depois ele foi comprado pelo Al Hilal, clube que ele defendeu na última temporada em 43 partidas, fez 29 gols e deu 3 assistências. Eu particularmente gosto muito do Marcos Leonardo, inclusive ele é bem jovem, tá? 22 anos, ainda teria um potencial de revenda futura aí. Eu gosto muito desse jogador, mas a princípio não tem nenhuma negociação entre Flamengo e Marcos Leonardo, empresários. E por falar em contratação, galera, saiu uma notícia aí recentemente, a gente até comentou isso aqui, que o Flamengo em off nega e tal, e o Flamengo estuda emitir uma nota oficial, tá, para desmentir a informação que saiu inicialmente no jornal O Globo, na coluna do Lauro Jardim, dando conta que Flamengo e a nova patrocinadora Master, a Betano, estariam juntas buscando uma contratação de impacto, de peso, e, repito, em off a diretoria do Flamengo nega que tenha isso, em nenhum momento vai permitir patrocinador escolher contratação de jogador, e eles estão estudando emitir essa nota oficial para poder desmentir essa informação, tendo em vista que já está se tornando verdade, digamos assim, nas redes sociais, e a torcida fica, entre aspas, cobrando a chegada de alguém como se fosse uma obrigação, e não é, né? Pelo amor de Deus. E para finalizarmos nosso vídeo, galera, muitas páginas que cobrem o dia a dia do Vasco noticiando que o Vasco pode tentar a contratação de Vinha, lateral esquerdo do Flamengo, que não vem sendo utilizado. Fala, nação rubro-negra, hoje trago uma notícia bombástica que está agitando os bastidores do futebol brasileiro e pode mudar completamente o cenário da temporada. O Flamengo está muito próximo de anunciar a contratação de um dos nomes mais badalados do futebol mundial. Trata-se do meio-atacante argentino Paulo Dybala, um jogador de altíssimo nível que já brilhou no futebol europeu e que agora pode vestir o manto sagrado e defender as cores do Mengão. Segundo informações apuradas pelo jornalista Antônio Carlos, as conversas avançaram de forma significativa nos últimos dias e a negociação já está em fase final, inclusive com a documentação sendo providenciada para que o craque argentino desembarque no Brasil em breve, algo que deixa a torcida em estado de euforia e ansiedade. Dybala é um nome que dispensa apresentações, ídolo da Juventus, campeão com a Roma e protagonista em várias competições internacionais. O argentino carrega consigo uma bagagem de experiência e títulos que pode elevar o patamar do elenco rubro-negro a um novo nível. Sua qualidade técnica é inquestionável, dono de dribles curtos, passes precisos e um chute potente de média e longa distância. Ele pode se tornar a peça que faltava para transformar o Flamengo em um time ainda mais letal. A diretoria do Flamengo vinha trabalhando em silêncio há semanas, evitando vazamentos para não inflacionar a negociação, mas agora a informação é de que restam apenas ajustes finais para que o contrato seja assinado. Os papéis já estão sendo preparados e a expectativa é que nos próximos dias o anúncio oficial seja feito, trazendo Paulo Dybala ao Brasil e marcando uma das maiores contratações da história do futebol sul-americano. A chegada de Dybala não representa apenas um reforço dentro de campo, mas também fora dele. O impacto de marketing será gigantesco. Patrocinadores já demonstram interesse em atrelar suas marcas ao jogador e o Flamengo deve ver suas receitas dispararem com camisas vendidas, ações promocionais e uma maior exposição internacional. Afinal, trazer um craque mundial como ele atrai olhares da mídia estrangeira e coloca o rubro-negro ainda mais em evidência, consolidando sua imagem de potência global. Muitos já imaginam como será vê-lo atuando ao lado de nomes como Arrascaeta, Bruno Henrique, Pedro e companhia. Um ataque de respeito que pode entrar para a história e causar medo em qualquer adversário que cruza o caminho do Mengão, seja no Maracanã ou fora dele. Preparem o coração porque vem aí uma das maiores bombas do mercado da bola. E é claro que o destino desse craque não poderia ser outro além do maior do Brasil, o Clube de Regatas do Flamengo.